Bom dia, meus irmãos. Graça e paz no Senhor Jesus, amém? Quero convidar você para a leitura da palavra do Senhor, no livro dos Salmos, no capítulo 117. São apenas 2 versículos de louvor e exaltação ao Senhor. 2 versículos que atestam que todos os povos de todas as nações têm motivos para louvar e bendizer o nome eterno de Jesus. Antes da leitura da palavra, eu quero desejar a todos um domingo muito abençoado, uma semana muito abençoada também, e que hoje, de maneira muito especial, Deus fale ao seu coração, Deus inspire o seu coração a louvá-lo, e que a gente saia daqui hoje seguramente edificado, porque a palavra do Senhor há de falar aos nossos corações. Salmo 117, versículos 1 e 2. A palavra de Deus nos diz assim: Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Vamos nos colocar em pé e vamos orar, vamos falar com Deus em oração. Feche os seus olhos e agradeça a Deus pela semana que nós passamos. Agradeça a Deus pelo privilégio de você estar aqui nesta manhã, na casa do Senhor, nos átrios do nosso Deus. Agradeça a Deus porque não existe lugar melhor para nós nos encontrarmos nesta manhã, senão na casa de Deus, em comunhão com os irmãos, em adoração, ouvindo a palavra. Abra realmente o seu coração para ouvir aquilo que Deus tem para dizer a você. E que toda expressão de voz, de adoração, de oração, tudo isso seja consagrado à glória do Senhor. E tudo isso venha trazer em nós a renovação de um entusiasmo pela obra, pelo reino, por Jesus, porque Ele é a verdadeira razão do nosso entusiasmo. Pai querido, nós queremos te louvar e te agradecer por esse privilégio, Pai, tão grande que o Senhor nos dá. Que bênção é estarmos aqui em Tua casa, em Tua presença nesta hora de adoração, Pai. Obrigado a Deus pela noite de descanso que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Pai, pela semana que passamos em Tua presença. Obrigado, ó Pai, pelo início de um novo dia e porque nesta manhã, ó Deus, as Tuas misericórdias se renovaram nas nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, pela presença do Teu povo aqui e pedimos ao Senhor que fale conosco, ó Deus, em cada momento deste culto, que a Tua igreja seja edificada, fortalecida, abençoada e vivificada, Deus, na presença do Senhor. Ó Pai, como nós precisamos de Ti, como nós precisamos da Tua voz, como nós precisamos da Tua presença. E por isso, ó Pai, muito humildemente, nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo que o Senhor aceite, ó Deus, tudo que fizemos aqui, porque tudo que fizemos aqui, ó Deus, é para o Senhor. E nós queremos, ó Pai, que o Senhor se agradará de nós, e por isso apresentamos diante de Ti o nosso coração em humildade e em submissão. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém e amém. Podem se sentar, meus irmãos. Nós temos a alegria de receber nesta manhã nosso irmão César Elbert. Os queridos, obrigado pela presença de vocês. Uma alegria muito grande para a Igreja do Calvário recebê-lo. Que Deus o abençoe e que use em nosso meio também nesta manhã. Uma das canções que eu escrevi em 1991, canção que eu guardo com bastante carinho, que Deus soprou ao meu ouvido, baseado no Salmo 19. Os céus manifestam
homens. E todo o universo proclama teu louvor. Todos. E ao Deus que tudo criou, nós exaltamos e amor, Deus de amor, as obras manifestam. E ao Deus que tudo criou, e ao Deus que tudo criou, nós exaltamos e amor, Deus de amor, tuas obras. Tuas obras manifestam tuas maravilhas, Senhor. Amém. Sempre é muito importante para mim lembrar dessas canções, e porque elas renovam a nossa experiência de fé e amor com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que nós temos aí? Vamos compartilhar uma outra. Essa não foi eu que criei, mas tenho a grata experiência de sempre tocar, ouvir e arranjar. Então vamos em pé, Rei das Nações. 2, 3 e... Grandes são as tuas obras. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Rei das nações, quem não temerá, quem não pois só teu nome é santo. Segundo estrofe, todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os atos de justiça se fizeram magníficos. Todas as nações
teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Mais uma vez, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Você pode se sentar um minutinho. Como eu ia dizendo, é muito importante lembrar e relembrar, cantar e recantar esses arranjos, essas músicas que fizeram parte da minha história, deve ter feito parte da história de muitos aqui também. E meu coração se aquece muito, porque há exatamente 10 anos eu passei por uma das experiências mais fortes da minha vida, quando já depois de ter feito muitos trabalhos de composições, de música, produção musical, arranjos, eu descobri um tumor na minha carótida. E aí procurei meu clínico geral e ele me encaminhou direto para o hospital do câncer ali em São Paulo, o AC Camargo. E ali eu tive que fazer uma cirurgia de retirada desse tumor. Mas nessa cirurgia eu sofri um derrame cerebral, eu sofri um AVC. E quando eu voltei dessa cirurgia, eu já tinha perdido movimentos do meu corpo, já não falava mais nada. E ficou aquela interrogação assim, né, na cabeça, do que será. Os médicos estavam dando prognóstico de as coisas se normalizarem em 1 ano e meio a 2 anos para frente. E aí você, mais uma vez, você percebe que você está na dependência completa e total do Senhor. Mas aí Deus quis me dar um presente. E eu agradeço a Ele todos os dias, por isso que eu estou aqui louvando a Ele com vocês também, aproveitando para louvar a Ele, porque eu não precisei esperar esse tempo todo que os médicos tinham falado. E em 18 dias eu já estava recuperado e trabalhando novamente. E amém, isso é para a honra e glória do Senhor. Esse abraço especial de Deus na minha vida. E não dá para eu não me emocionar e lembrar disso todos os dias. E relembrar e como Deus escreve as histórias e como Ele também coloca canções na nossa vida para marcar momentos, né? E nessa época também eu escrevi uma canção chamada Nossa Oração. Até fiquei sabendo que o pessoal vai cantar hoje à noite aqui na igreja, mas eu já quero dar uma palhinha com vocês e para vocês, porque marca aquela época também, aqueles momentos difíceis que eu estive ali naquele leito sem saber o que ia acontecer, mas Deus já sabia o que ia acontecer. Então eu não sei da sua vida, não sei como que você entrou por aquela porta hoje, né? Se você tem demandas amanhã para resolver, ou essa semana, ou se você vem enfrentando lutas, eu queria sugerir para você adorar a Deus. Ele te conhece, então adore a Ele. Ele sabe da sua vida, do passado, de hoje, de amanhã. Confia nele. E eu quero compartilhar com vocês um pedacinho, pelo menos, dessa canção chamada Nossa Oração. Caminhar contigo sempre
teus átrios descansar, desfrutar da tua santa luz, é o que queremos, Pai. Tua graça nos conforta, teu socorro, nossa paz. Tua palavra eterna, nosso pão, alimento que refaz. E o coro diz assim: mais da tua vida em nós, mais de ti, Senhor. Nossa alma clama agora por ti, bendito Rei. Mais da tua glória aqui, vem manifestar, encha nossa vida agora de ti, ó Santo Rei, nosso Deus. À noite vocês vão ter um pouco mais dessa canção. Nós vamos encerrar esse momento de cânticos agora, entoando juntos o Salmo 84. E eu, e você, e nós encontramos os altares dele. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos.
da graça e glória. Não negará nem aos que vivem corretamente. O pardal encontrou abençoe, Deus possa nos abençoar e continuar falando conosco. Deus abençoe, pastor. Gente, obrigado. Deus abençoe. Eu quero ler com os irmãos do versículo 13, ou melhor, do versículo 25 ao versículo 33. No comecinho da Bíblia, os livros do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Números, capítulo 13, do versículo 25 ao versículo 33. Nós vamos meditar nesse texto nesta manhã, a partir da perspectiva do entusiasmo da obra do Espírito de Deus na nossa vida e no nosso coração. Esse texto é um momento extremamente especial e único na história do povo de Deus, nessa trajetória da saída do Egito em direção à terra que o Senhor estava mostrando, conduzindo, a terra prometida. E é um momento crucial, porque é uma fase de uma das mais severas e duras crises que o povo estava enfrentando. Das mais severas e duras porque as crises foram muitas no decorrer da história do povo, na trajetória do povo. Muitas vezes abandonando o Senhor, muitas vezes virando o seu rosto contra Ele e assim por diante. Mas essa particularmente recebe inclusive o nome de sedição. Um momento quase de apostasia do povo, onde o desânimo toma conta do coração das pessoas. Então agora de manhã eu quero falar com vocês sobre como nós podemos vencer os momentos em que isso acontece na nossa vida e no nosso coração também. Como nós podemos superar, como nós podemos ultrapassar essas crises que de vez em quando nos rondam e nos levam ao abatimento, ao cansaço, ao esgotamento, ao desânimo. E à noite eu quero dizer para vocês, compartilhar com vocês no culto da noite sobre as consequências que a falta de entusiasmo provocam na nossa vida quando nós permitimos que ela venha e se instale no nosso coração. Existem consequências, e são consequências sérias. E muitas vezes nós nem temos a noção de que nós estamos lidando com essas consequências e flertamos com isso, e brincamos com isso, e brincamos com fogo. E quando percebemos, nós nos encontramos numa situação tão difícil que até mesmo pedir ajuda se torna complicado. Esse é o momento, esse é o cenário
da nação, do povo de Deus nesse período. Esse é o cenário também de muita gente nessa época do ano, que vai chegando no meio de julho, meio do ano, fim de férias. A gente começa a lembrar do mês de dezembro do ano passado, onde a gente vinha construindo alguns sonhos e algumas expectativas para a nossa vida pessoal, familiar, projetos que desenvolvemos para o ano de 2015. E de repente a gente dá uma olhadinha no calendário e descobrimos que chegamos em julho e muito daquilo que nós sonhamos e planejamos simplesmente não aconteceu. E percebemos que algumas coisas que nós tínhamos uma altíssima expectativa de que pudessem ser diferentes, de que pudessem ser inclusive melhores. Pelo contrário, talvez algumas coisas tenham se desestruturado ainda mais. E aí nós olhamos para o calendário de novo e percebemos que o tempo continua passando rápido. E daqui a pouco nós estamos diante do desafio de pensar, planejar, estruturar a nossa vida e a nossa família por os desafios que a gente tem no ano que vem. E a gente não tem nem tempo de administrar uma coisa e começa outra. E a gente nem bem terminou uma demanda e outra vem em cima. E isso vai provocando um cansaço muito grande. Lembra que nós falamos no ano passado sobre esgotamento? Isso abre a torneira do tanque das nossas energias e emoções, do nosso combustível, e faz com que ele se esgote, faz com que ele vá embora completamente. Era exatamente esse o retrato do povo de Deus nesse período que nós vamos ler. Vejam só o que diz o texto. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. As cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Enaque são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Vamos mais uma vez falar com Deus em oração? Feche os seus olhos mais uma vez e coloque a sua vida diante de Deus, o Pai, em oração. Peça a Deus para falar com você nesta manhã. Peça a Deus para mover com aquilo que mexe de fato com o seu entusiasmo, com a sua alegria, com a sua empolgação. Pense um pouquinho o que tem sido, o que tem se constituído na sua vida como um ladrão, que tem roubado, que tem tirado esse entusiasmo. Pense em duas coisas que dão grande entusiasmo a você. E peça a Deus nesta manhã para te ajudar a vencer. Porque o povo de Deus é um povo que não vive abatido e desanimado. Mas é um povo que vive diante da glória do Senhor que se manifesta no meio dele. E a glória do Senhor é aquilo que nos mantém entusiasmados, gente. Porque se a glória não entusiasmar, me desculpe, meu irmão, não tem mais nada na tua vida que vai te entusiasmar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos em Tua presença nesta manhã com os nossos corações abertos.
Já temos ouvido, ó Deus, o Senhor falando com a gente. Tem sido tão bom. E pedimos que nesta hora, Pai, pela reflexão na Tua palavra, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale, que o Senhor edifique, que o Senhor transforme e que o Senhor coloque em ordem, ó Deus, o nosso coração. Para que as nossas expectativas, ó Deus, não estejam depositadas em coisas que não podem nos levar a lugar algum. Pelo contrário, que as nossas expectativas estejam sempre depositadas no Senhor, Pai. Ó Deus, muitas vezes a causa do nosso próprio desânimo tem sido o fato de depositarmos a nossa confiança naquilo que não é o Senhor. Por isso, Deus, tem misericórdia da nossa vida, perdoa-nos, refaz e coloca, ó Deus, o nosso coração diante da presença do Senhor em paz, em ordem, entusiasmado, revigorado. Que o Senhor faça isso nesta manhã no coração da Tua igreja. Que os Teus átrios, ó Deus, que nos acolhem nesta manhã, possam transformar o nosso coração e renovar a nossa vida na Tua presença. Ó Deus, nós clamamos estas bênçãos ao Senhor. E por tudo isso, Deus, nós oramos. No nome santo, bendito e glorioso de Jesus. Amém e amém. Queridos, muitas vezes eu fico pensando, por que é que nós encontramos, convivemos com tantas pessoas desanimadas? Com tantas pessoas que perderam o seu entusiasmo? Com tantas pessoas que perderam o seu entusiasmo pelo trabalho? Pessoas que perderam o seu entusiasmo pela família? Pessoas que perderam o seu entusiasmo, inclusive, pela fé? Pessoas que perderam o seu entusiasmo por aquilo que mais lhes encantava. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, uma prima, na verdade, irmã daquele meu primo que morreu acidentado algum tempo atrás. Eu perguntei, como estão seus pais? E a mãe dela sempre foi uma mulher muito alegre, muito feliz, muito sorridente, quase piadista. E ela disse assim, pastor, desde que o meu irmão morreu, a minha mãe nunca mais sorriu. Desde que meu irmão morreu, minha mãe nunca mais disse uma coisa engraçada. E sabe aquela pessoa que tem aquela piadinha certa para a hora certa e diz, não é? Pensa rápido, diz, é a minha prima. O que é que faz com que as pessoas se abatam? O que é que tem feito com que as pessoas percam o seu entusiasmo? Não me refiro apenas às motivações exteriores. Porque se a gente olhar um pouquinho fora de nós mesmos, nós encontraremos razões suficientes para a gente desanimar. Razões suficientes para o entusiasmo ir por água abaixo mesmo. Quando a gente olha, por exemplo, para a situação em que o Brasil vive hoje, quando a gente olha, por exemplo, para o nível e para a intensidade da corrupção da qual nós somos alvos, quando nós olhamos e descobrimos que no Brasil não existem diferenciações políticas, mas que nós estamos todos sempre debaixo do mesmo jugo, seja ele qual sigla receber. Quantas e quantas coisas tem fora de nós, tem roubado dia após dia o nosso entusiasmo, a nossa empolgação, a nossa alegria pelas coisas. É sabido de todos, né? Que se tem algo que empolga o brasileiro ao longo da sua história, era um esporte chamado futebol. E eu me lembro quando criança, a empolgação e a mobilização que existia nas cidades, para as famílias se reunirem, por exemplo, para assistir, o prazer de assistir um jogo da Copa do Mundo. Eu me lembro até hoje, a primeira Copa que eu assisti na TV, que eu me lembro. 82, na Espanha. Não é? E aquela empolgação, aquela euforia. Você vai dizer assim, mas isso aconteceu também o ano passado. Aconteceu, só que o povo se reuniu para comer, vamos ser sinceros. Era um tal do que a gente vai comer? Leva o salgadinho, faz uma carne, eu asso um bolo. E aí o jogo rolando e o pessoal na cozinha. Aí à luz dessas corrupções todas que não são novidade, a gente já deve imaginar que isso acontece desde sempre. Mas uma coisa me chamou muita atenção e não foi agora, talvez há uns 4 ou 5 anos atrás.
Estava acontecendo um jogo da seleção brasileira na televisão. E eu estava desinteressado por ele. Peguei meu carro e estava saindo para a igreja um dia de semana à tarde. Quando eu saí na rua, eu encontrei um grupo, talvez de 10 ou 15 meninos, jogando futebol na rua, enquanto o Brasil estava jogando na televisão. Apenas um exemplo de que a empolgação, o entusiasmo, até naquilo que mais entusiasmava, parece ter se perdido de alguma forma. Mas e quando essas razões e essas motivações estão aqui, dentro de nós? As que estão fora de nós causam um certo conforto, porque a gente tem como culpar alguém pela nossa falta de entusiasmo. Mas as que estão dentro de nós são as mais doloridas e que nos corroem mais. Porque além de nós não termos condições de encontrarmos um culpado por aquilo que nós estamos sentindo, além disso, ainda nós não temos explicações para dizer nem aquilo que está passando dentro de nós mesmos. E aí alguém nos pergunta, você me entende, não é? E muitas vezes eu preciso dizer, olha, existem momentos da minha vida de tanta complexidade que eu não consigo compreender nem a mim mesmo, quanto mais a você. Quais são, basicamente, as coisas que entusiasmam você? Se você fizesse, por exemplo, uma lista com 3 coisas que entusiasmam demais você, que provocam uma alegria muito grande no seu coração, que trazem para você um entusiasmo muito grande. 3 coisas. Quais são? Você consegue elencar isso com facilidade? Eu me empolgo, o meu coração vibra, o meu corpo quer pular, eu sinto uma emoção muito grande, uma alegria profunda quando eu faço essa atividade, quando eu encontro essa pessoa, quando eu estou praticando esse exercício, por exemplo. Consegue elencar isso com facilidade? Agora, por outro lado, o que é que rouba o entusiasmo? O que é que tem tirado de nós? E mais, como que nota que nós daríamos, ou como que nós poderíamos medir o entusiasmo pelas coisas do reino? E quando eu digo entusiasmo pelas coisas do reino, não digo necessariamente ou exclusivamente do vir à igreja. Eu digo entusiasmo pelo reino. De viver como um discípulo o tempo todo. De proclamar como um discípulo o tempo todo. De pregar o evangelho, de anunciar, de viver, de ter na minha vida as marcas de Cristo. Como o apóstolo Paulo disse aos Gálatas no final de sua carta, quanto ao mais, ninguém me moleste. Porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Quanto isso nos empolga. Quanto à notícia de que, por exemplo, nós vamos ter um encontro, um momento de oração, um tempo de leitura e estudo da palavra, quanto isso empolga você? Quanto empolga você saber que de manhã você vai ter a oportunidade de abrir a palavra de Deus e ler, e orar, e falar um pouco com Ele, e colocar diante dele o seu coração, e aí então sair para os desafios que você tem para o seu dia a dia. Quanto isso provoca algum tipo de empolgação no seu coração? Pelo contrário, muitas vezes um pequeno tempo de oração parece uma eternidade. Muitas vezes um pequeno trecho da leitura da Bíblia parece algo extremamente enfadonho e cansativo. E é exatamente isso que o inimigo quer que você pense. É exatamente a essa realidade que o inimigo quer que eu e você, que nós nos rendamos. Aquilo que deveria provocar a maior empolgação no nosso coração, muitas vezes não causa. E aquilo que não deveria causar tanta empolgação, ali é que nós colocamos toda a nossa alegria. Só que tem um detalhe, gente. Se a gente coloca a causa, a razão, a motivação principal do nosso entusiasmo naquilo que não é Deus, então a gente está sujeito a oscilar, a perder o nosso entusiasmo inúmeras vezes na nossa caminhada. Se a única razão, ou se a principal razão do meu entusiasmo é o meu trabalho, significa que quando por alguma razão eu perder o meu trabalho, ou eu me desiludir com o meu trabalho, o meu entusiasmo foi por água abaixo.
Se o meu entusiasmo se limita-se apenas à minha vida acadêmica, o dia que eu terminar todos os cursos que um ser humano pode fazer, meu entusiasmo é por água abaixo. E claro que tudo isso é importante, mas estou dizendo qual que é o centro disso tudo. Se o meu entusiasmo é pura e estritamente a igreja e não o reino, um dia a igreja inclusive pode me decepcionar. E aí o meu entusiasmo vai por água abaixo de novo. Mas a grande questão é qual é o centro, qual é a motivação, onde eu posso encontrar esse entusiasmo que não acaba, que não passa. Mesmo quando a enfermidade vem, como o César compartilhou, mas Deus continua inspirando o coração do compositor. Mesmo quando as lutas e tempestades chegam, mas Deus continua mantendo os seus servos de pé. E é justamente isso que glorifica o nome de Deus e que o reino das trevas jamais entenderá. C.S. Lewis, num de seus livros chamado Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, na carta número 8, no final da carta, ele diz que se tem alguma coisa que o reino das trevas jamais compreenderá, é como é que um servo de Deus, muitas vezes ferido, ultrajado, provado, tentado, quase derrotado, aparentemente destruído, como é que da boca desse servo de Deus ainda pode sair uma exclamação, uma expressão de louvor, de gratidão, de reconhecimento que Deus é o Senhor de tudo e de todos. Então, quando eu olho para Jesus, e quando eu entendo que Jesus é a motivação principal, tudo se torna diferente na minha vida, porque Jesus Cristo não muda. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele o será para todo sempre. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Tudo muda. As motivações externas e internas, tudo. Mas Jesus Cristo não muda. E meus irmãos, se a presença de Jesus não nos entusiasma, o que é que nós estamos procurando para trazer alegria e paz, e entusiasmo, e força, e vida, e cheiro, e perfume na nossa existência? Moisés sai do Egito levando aquele povo, reclamão, ingrato, coração duro. Moisés sai levando aquele povo e chega num determinado momento da caminhada que eles não acreditam mais que eles chegariam no lugar que Deus havia determinado. E o povo então começa a reclamar, e é exatamente isso que significa sedição. Sedição significa murmuração. Sedição significa cansaço. Sedição significa que nós não aguentamos mais. E o povo vivia exatamente esse momento. Mas a terra estava prestes a ser alcançada. Moisés então escolhe 12 homens para desempenharem a função de espias. Um representante, um príncipe de cada tribo. E envia esses 12 representantes, esses 12 espias, para olhar o que tinha na terra, como era a terra, para que eles se preparassem para o grande momento da entrada. E quando esses 12 espias voltam da terra, trazendo o relatório, trazendo a notícia, eis que a visão do grupo se dividiu. 10 dos 12 espias, maioria absoluta. Se fosse uma decisão democrática, esses 10 teriam vencido. Se fosse pelo ditado de que a voz do povo é a voz de Deus, a opinião dos 10 teria prevalecido. E eles vieram desesperados, com os gafanhotos, vieram desesperados com os gigantes da terra, dizendo que o povo seria completamente destruído. E aqui eles cometem um pecado muito grave, eles se esquecem da promessa que Deus havia feito. Qual foi a promessa de Deus? Que Deus os tiraria do Egito e colocaria numa terra prometida. Não importa se na terra tem gigante, dragão, dinossauro, Deus ia tirar daqui e levar para cá. E isso, queridos, é um grande fator que faz o nosso entusiasmo se acabar.
Porque a gente facilmente esquece o que Deus prometeu. E a Bíblia tem mais de 8.000 promessas descritas nela. E todas estas promessas ou já se cumpriram, ou estão se cumprindo, ou ainda se cumprirão. Mas uma coisa é certa, Deus não é homem para que minta e Ele não falha nas suas promessas. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele diz assim: quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Quantas são as promessas de Deus, tantas tem nelas o sim. Mas o povo esqueceu disso, e porque esqueceu, ficou com medo da adversidade, do gigante. Porque o povo se esqueceu, não conseguia nem mais ter uma visão correta de quem era Deus, de quem eles eram. Ao ponto de dizer assim, aos olhos daquele povo, nós somos como gafanhotos, que não produz ameaça nenhuma, que está ali pura e simplesmente com o objetivo de ser pisoteado. Mas o que é pior é que eles dizem assim, aos olhos deles nós somos como gafanhotos, mas aos nossos olhos também nós nos tornamos como gafanhotos. Ou seja, quando o nosso entusiasmo vai embora, a gente começa a perder a capacidade de saber realmente quem nós somos diante de Deus. E ao invés de nos vermos como filhos, ao invés de nos enxergarmos como príncipes do reino, ao invés de nos enxergarmos como gente chamada por Deus, a única coisa que a gente consegue ver diante de um espelho é a figura de um gafanhoto. E tem muito a ver com o que a Cris escreveu na devocional do boletim dessa manhã. Mas esse não era o relatório final. Havia um relatório de outros 2 espias, 2 príncipes. Um deles chamado Caleb e o outro chamado Josué, ou como aparece no capítulo 13, Oséias. É o mesmo nome, Josué, Oséias, Jesus, são nomes que têm a mesma raiz. Não é? Por exemplo, o nome Jesus no Antigo Testamento seria Josué, por exemplo, e o contrário, Josué em Jesus, que significa Salvador. Não é? Oséias a mesma coisa. Caleb repreende o povo. Ele grita um eia para chamar a atenção. Se ele fosse paraense, ele gritaria um égua. Se ele fosse um mineiro, ele gritaria um uai. E se ele fosse sorocabano? Xé mesmo, viu? Mas ele gritou um eia. Eia, prestem atenção, lembrem-se da promessa. Olhem a adversidade não pelas lentes humanas, mas pelas lentes de Deus. Subamos e possuamos a terra. Por quê? Primeiramente porque ele faz o povo lembrar de que havia uma promessa. Foi Deus quem disse que nós vamos chegar nessa terra. Então, se tem promessa, não importa o que tem lá, mas o Senhor vai nos levar para lá. E meu irmão, minha irmã, sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, se tem a promessa de Deus, não importa quais são as adversidades que se levantem diante de nós. Mas o Senhor nos tomará pela mão e nos conduzirá em paz, em segurança e em triunfo. Porque Ele disse que seria assim. Então, para vencer essa crise dessa falta de entusiasmo, eu preciso parar de me enxergar como um gafanhoto, para me enxergar como um filho de Deus. Eu preciso parar de agir confiado nas minhas capacidades e potencialidades. Ou até mesmo preciso parar de agir amparado nos meus medos e temores. Para simplesmente lembrar o seguinte: o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. E é nessa confiança que eu vou, é nessa confiança que eu sigo. Mas há um detalhe muito interessante também que esse texto aponta para a gente, é que a gente vence a falta de entusiasmo com gente entusiasmada. A gente vence essa crise de entusiasmo quando a gente caminha com pessoas entusiasmadas.
ou quando a gente se sente capaz de contagiar outros com entusiasmo. Porque o ser humano, nós temos uma capacidade muito grande de influência. E naturalmente influenciamos pessoas. Intencionalmente ou não, muitas vezes as pessoas são influenciadas por aquilo que a gente fala, por aquilo que a gente pensa, pela maneira como a gente se porta diante de uma situação. A gente tem essa capacidade de influenciar pessoas. Só que a gente tem uma capacidade muito grande também de absorver o que as pessoas trazem para a gente. Já se sentiu assim? Às vezes você conversa com alguém que está triste, que tem uma história tão dura, compartilha aquela história com você, quando você sai dali, você sente que aquilo aconteceu com você. Porque a gente de alguma forma vai absorvendo as experiências que as pessoas vão vivendo. Alguns têm uma facilidade maior para lidar com isso, outros não, mas de uma forma, em geral, a gente acaba absorvendo um pouco aqui, um pouco ali. Não é? Então, o que acontece aqui no texto? Eram 10 que achavam que não era possível. E esses 10 começam a inflamar outros 10. Que inflamam outros 10. Que inflamam outros 10. E inflamam outros 10. E isso, no mínimo, é pecado. E isso traz uma consequência muito ruim para o povo. Porque contagiar para aquilo que é bom é tão difícil. Mas contagiar para aquilo que é ruim, basta muitas vezes uma palavra. Qual que é o desafio que nós temos como discípulos de Jesus? É o desafio da exortação. Que ao contrário do que muita gente pensa, a exortação não é puxar a orelha, repreender, dar uma bronca. O irmão está precisando de uma exortada. Ontem lá no futebol dos oficiais eu vi várias exortações acontecendo lá. Não é isso. Exortar, gente, significa encorajar. Encorajar. Então, quando eu sou uma pessoa encorajada, eu vou naturalmente encorajar a outros. Mas quando eu sou uma pessoa amedrontada, eu vou amedrontar outros. Então, se eu sei que eu ando com o meu tanque do entusiasmo lá embaixo, eu preciso começar a caminhar um pouquinho com gente mais entusiasmada do que eu. Eu preciso andar um pouco mais perto com gente de Deus, que vai orientar a minha vida, que vai me dar conselhos bons, que vai orientar o caminho que eu devo seguir, e não fazer aquilo que a inclinação do meu coração quer que eu faça. Elias e Eliseu. Elias saiu da caverna, vocês se lembram? Ato consequente da saída da caverna, ele ungiu Eliseu. Eliseu, vamos andar comigo. Mas eu fico pensando que em alguns momentos da caminhada, Elias disse assim, Eliseu, já está bom agora, você já aprendeu, já andou um pouquinho junto. Vamos combinar agora que você vai por aqui e eu vou por aqui? Mas nem no momento em que o Senhor tomou para si, separando Elias e Eliseu com um carro de fogo e levando Elias à presença do Senhor, num redemoinho. Eliseu disse, eu não vou sair de perto de você. Eu vou andar do teu lado. Porque enquanto eu ando do teu lado, eu sou abençoado por isso. E à noite a gente vai perceber no capítulo 14, que a gente vai meditar à noite, o quanto de prejuízo que o desânimo desses 10 pessoas, provocou no meio de um povo todo. Mas ao mesmo tempo, o quanto de benefício que trouxe para o povo quando 2 se levantaram na contramão, para ser a contracultura, para dizer eia. E talvez existam
inúmeras razões ou inúmeras situações na nossa caminhada em que o que a gente está precisando dizer é: eia, chega, eu não me permito mais a isso. Eu não quero mais para a minha vida. Eu não aceito mais que seja assim. Eia! Ainda que o relatório seja o pior, mas eu quero dizer nesta manhã, eia! Porque isso vai me ajudar a vencer a falta de entusiasmo que eu carrego no meu coração. Como eu disse para vocês domingo passado, quando a gente chegou lá no Pará, nós encontramos uma família, uma equipe de missionários completamente esgotados. O entusiasmo lá embaixo. 20 anos entre os ribeirinhos. Mas o que os mantém ali? São eias diários que aqueles irmãos têm dito. E eles têm no coração deles algo que o apóstolo Paulo chama de profunda certeza e convicção. E por conta da profunda certeza e da convicção, as pessoas vão até o fim. Isso no Novo Testamento é uma palavrinha chamada plerofolia. Profunda convicção. É por causa da plerofolia que pessoas vão até o fim. E quando a glória de Deus se manifesta no meio do povo, como a gente vê no capítulo 14, tudo muda. E aí há uma letra de um compositor chamado Carlos Sider, que diz assim: quando a glória de um homem se vai, quando a dor bate forte e ele cai, quando o céu perde a cor, quando bate o pavor, pobre homem, não sabe onde vai. Quando a glória de um homem se vai, quando falha o seu braço e ele cai, há um caminho na dor, mesmo um dia sem cor, traz consigo a presença do Pai. Quando a noite não quer terminar e a angústia nos leva a gritar, se a esperança se vai, se o semblante então cai, aí há espaço para a glória do Pai. Seja no pouco ou na sobra de pão, vendo o futuro ou na pera do chão, força de fato é que vem do Senhor. Quando o rosto se encontra com o chão, e o silêncio só traz mais tensão, se o desejo é parar, o melhor é buscar a presença e a glória do Pai. Quando a graça que basta reinar e o olho do fraco enxergar, que Deus forte lhe faz, sua firmeza lhe traz e se mostra a glória do Pai. É o bom combate, é a carreira da fé, certo futuro ao lado do Pai. Glória de fato é a glória que há no Senhor. Feche os seus olhos mais uma vez em oração. E coloque a sua vida diante de Deus. E peça ao Senhor para ajudá-lo a enxergar como Ele vê. Se você está vivendo nesta manhã a síndrome do gafanhoto, se sentindo aos olhos dos demais, ou até mesmo aos seus próprios olhos, entregue esta causa diante do Senhor. Seja da minoria, da contracultura. Diga, eia, no seu coração. Não apoie a sua vida e o seu futuro aos seus temores, e nem ao tamanho dos seus adversários. Mas apoie o seu futuro única e exclusivamente nas promessas do Senhor. Se Ele prometeu, Ele vai contigo até o fim. Mas meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, não perca Jesus de vista.
porque Ele é o único que pode manter o nosso coração entusiasmado. E se no fundo, a principal causa da sua falta de entusiasmo é a presença de Jesus, e a intensidade que essa presença provoca, é aquele primeiro amor do Evangelho que um dia alcançou teu coração, mas que hoje está tão apagadinho. Então, meu irmão, minha irmã, é a Ele que nós precisamos recorrer, a Jesus. Pedindo, Jesus, me ajuda a vencer a cada dia. Me ajude a lutar a cada dia. Cerca-me de pessoas cheias de entusiasmo, para que eu viva na Tua presença em profunda convicção, para que mesmo que a minha glória se vá, eu me satisfaça na glória do Pai, e que vem da presença dEle para a gente. Querido Deus, toma agora, Senhor, o coração do Teu povo, Pai. Ouve, Jesus, estas orações que estão sendo feitas nas mentes e nos corações. Talvez orações que não chegaram nem a se formalizar, mas pensamentos, expressões. Talvez situações com as quais nós não sabemos nem como lidar, nem por onde começar, mas o Senhor sabe. Tira os nossos olhos, Deus, naquilo que é humano, e mantém o nosso foco no Senhor e nas Tuas promessas. Não nos permita, Senhor, vivemos oprimidos pelo relatório dos 10 espias. Mas em nome de Jesus, Deus, liberta corações aqui nesta manhã. Que o eia seja ouvido aqui no meio do Teu povo, Jesus. Do abandono daquilo que nos impede de viver intensamente a Tua presença. Renova o nosso coração, Pai, com essa profunda e plena convicção. Faz de nós pessoas convictas do Evangelho. Faz de nós pessoas entusiasmadas com a fé. Para que a gente contagie outras pessoas. Mas Deus, em nome de Jesus, livra-nos de nos envolvermos, ó Deus, com o desânimo, com o abatimento, com a murmuração. Cerca-nos com pessoas que possam trazer esse entusiasmo da Tua presença. A gente precisa disso tantas vezes, Deus. Dá-nos, ó Pai, um coração cheio da presença do Senhor. E que aí, Deus, aí, no nosso coração, esteja o centro e a fonte de todo entusiasmo, de toda a vida. Continue, Senhor, falando profundamente aos nossos corações. Nós Te agradecemos muito, Pai, no nome santo, bendito e glorioso de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, eu quero apenas colocar diante de vocês alguns motivos de oração, pelos quais daqui a pouco nós vamos interceder, inclusive. Um deles é em favor da vida do pastor Marco, pastor aqui da nossa igreja também, que passou por uma cirurgia ontem. Uma cirurgia relativamente simples, de retirada de amígdalas, mas bastante dolorida, né? Uma recuperação um pouquinho delicada. Está bem, falei com ele ontem, está tudo bem, tudo em paz. Peço que os irmãos orem por ele. E também pela dona Doroti. Dona Doroti, esposa do seu Silvestre, não passou bem, está hospitalizada no hospital dos servidores públicos em São Paulo. Então lembrem de orar também por ela, pelo seu Silvestre e por toda a família. Orem também, queridos, porque amanhã começa uma semana muito especial para a igreja, que é a semana da Escola Bíblica de Férias. Nós temos mais de 100 crianças inscritas. E a previsão já no primeiro dia de termos aí perto de 120, 130 crianças. Então será um tempo muito gostoso, uma semana muito abençoada. EBF é uma estratégia que acompanha a igreja ao longo das gerações, né? E ore, lembre essa semana de orar por essas crianças. Se você puder somar forças com a gente também, venha, será muito bom, ok? Quero lembrar vocês também que hoje nós teremos a escola discipuladora acontecendo normalmente, ainda com os temas de férias, tá bom? Você pode procurar a classe que você quer participar. E dizer para os irmãos que nós estamos encerrando hoje as inscrições para o nosso ILQ 1, é o Intensivo de Liderança Qualificada, módulo 1. São apenas 15 vagas que nós temos, as informações constam aí do boletim, tá bom? Sobre os casais,
nós já estamos com as inscrições abertas para o segundo encontro dos casais do ano que vem. No entanto, dia 22 de agosto, daqui a um mês praticamente, nós vamos ter um reencontro para quem participou do encontro. Óbvio, né? Será na chácara da igreja, a gente vai passar um sábado lá, vamos ter um churrasco, um almoço juntos. Tiago Viana, inclusive, já confirmou presença nesse dia. Então, se você quer participar, você procura também Zé Mauro, Deusana, R$ 25 por pessoa. Nós vamos passar um dia juntos lá na chácara, um dia bem agradável, tá bom? E quem não participou do primeiro encontro, depois, logo em seguida, em setembro ou outubro, nós teremos uma programação aí sim para todos os casais. E avisar os queridos também que no próximo domingo, nós vamos receber aqui nos 2 cultos, da manhã e da noite, o nosso irmão pastor Marcos Mas. Ele está vindo para o Brasil para uma importante reunião com a PMT, que é a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Reunião essa que inclusive definirá o seu futuro, né, como missionário, o seu campo. E ele estará aqui no próximo domingo, estará no Brasil durante a semana e no próximo domingo aqui na nossa igreja. Deu prioridade para o primeiro domingo ele estar com a gente aqui. Então, de manhã e à noite, a oportunidade que a gente tem para vir, encorajar, abraçar e abençoar o ministério do pastor Marcos aqui entre nós também, já que a igreja tem sido participante direta desse ministério ao longo desses últimos anos, tá bom? Esses são alguns recadinhos e alguns lembretes para os irmãos. Por fim, como ato de consagração no final deste culto, eu quero convidar os irmãos presbíteros para virem aqui à frente e também convidar a nossa irmã Isabel para vir aqui também, todos os presbíteros que estão presentes. Meus irmãos, nós temos aqui diante de nós a Isabel, que ao longo desses últimos 15 anos desempenhou um trabalho muito importante aqui na nossa igreja, como obreira, como evangelista, como missionária, como um ministério realmente aqui nesta igreja. E nós temos muito, Isabel, a agradecer a Deus pela oportunidade que deu a você, desse chamamento para esta obra, mas é claro, é o momento de agradecer também a você pela dedicação, pelo empenho e pelos frutos, principalmente pelos frutos, porque na caminhada ministerial, e a gente sabe bem como ela acontece, os frutos continuam falando por si só e brotando por si só, mesmo quando a gente não está mais presente, ou mesmo quando a gente não tem mais a condição de saber notícias sobre a semente que foi lançada. E o seu ministério, sem dúvida alguma, se demonstrou frutífero. Você ouviu isso dos presbíteros e eu sei que de outros irmãos também. Então, nossa gratidão profunda e eterna a Deus por isso, por saber que o Deus que chama é o Deus que capacita, é o Deus que envia, é o Deus que sustenta e é o Deus que faz a obra frutificar. E no meio da comunidade como um todo, seguramente esses frutos falam por si só e meio que pululam quando você olha daqui e vê o povo de Deus reunido. Eu estou dizendo tudo isso, queridos, porque desde o último dia 1º de julho, a Isabel não faz mais parte desse quadro de obreiros e ministros da igreja. Foi uma decisão que o conselho tomou nesse primeiro semestre, que foi comunicada a Isabel. Num primeiro momento nós tínhamos a expectativa, ela também, de que nós terminássemos esse ano trabalhando juntos, mas também juntos nós chegamos à conclusão que seria mais producente para ela, para os novos projetos que ela já está se preparando para assumir daqui em diante, que já de imediato ela começasse a se dedicar exclusivamente a isso. E aí vale a pena sempre dizer que o trabalho da Isabel aqui na igreja nunca foi de funcionária. E já que nunca foi de funcionária, e ela sabe bem disso, não se aplicam expressões do tipo foi mandada embora, foi demitida, foi tirada. Essas expressões não se aplicam, não são comuns ao povo de Deus. Porque ela nunca foi funcionária. Ela sempre foi uma obreira, uma ministra.
tratada pelo conselho e pela comunidade com o mesmo respeito com que nós, pastores, eu mais recente deles, né? Mas ao longo desses anos todos, os pastores têm sido tratados aqui na Igreja do Calvário. Então, visando e pensando o planejamento da igreja para os próximos anos, nós entendemos que a Isabel não estaria conosco a partir do ano que vem e agora, mais recentemente, a partir deste mês de julho. Bel, a palavra de Deus nos diz, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Seguramente, minha irmã, esse versículo se aplica, assim, estritamente a você e ao seu trabalho. A firmeza, mesmo diante de transições, como tantas que você viveu aqui. A Isabel desempenhou um ministério de 15 anos aqui, e só para os irmãos terem uma ideia comparativa, ao longo de 20 anos de ministério pastoral que eu tenho, eu nunca tive a oportunidade de trabalhar numa mesma igreja por esse período. A Igreja do Calvário, em 46 anos, nunca teve um pastor que ficou 15 anos aqui. Mas nós tivemos uma irmã firme, e por isso ela ficou esse tempo. O texto também fala sobre gente, Isabel, inabalável. Inabalável. E desses 15 anos eu peguei apenas essa parte final, mas muitas vezes eu vi você chorando, eu vi você triste, eu vi você lutando contra as suas próprias emoções para se levantar diante das adversidades que o ministério normalmente impõe mesmo para a gente, né? E pessoas inabaláveis são assim. São aquelas que mesmo diante das lutas e muitas vezes mesmo feridas, continuam lutando. E esse versículo também se aplica a você quando diz de pessoas sempre abundantes na obra do Senhor. Ser abundante na obra do Senhor significa receber um talento do Senhor e não enterrá-lo, mas tomar ele nas nossas mãos e multiplicá-lo. E nós não temos dúvidas também de que os talentos que Deus confiou à sua mão, no decorrer desses 15 anos, foram multiplicados por ele através da sua vida. E aí, consequentemente, a única coisa que a gente pode dizer é, realmente, servir a Deus nunca é em vão. Sempre tem um propósito eterno e soberano do Senhor. Então, minha irmã, a Igreja do Calvário, representada pelo Conselho, pela comunidade hoje aqui reunida, só tenho a dizer a você, muito obrigado por tudo. Muito obrigado por você ter se dedicado, muito obrigado por você ter aberto mão de você mesmo, muitas vezes, da sua família, tantas outras, em benefício desse povo, de nós, desse povo. Todos nós, né? De ter sempre nos atendido nos momentos mais difíceis, né? Atendendo pessoas em momentos de lutos, enfermidades. Você sempre esteve pronta para atender e fazendo inclusive além do que era necessário. E o Senhor sabe, e o Senhor tudo vê, e o Senhor é aquele que honra com graça e com força a vida dos teus servos. Minha irmã, você é uma irmã honrada. Como eu te disse inúmeras vezes nesses meses, foi nesse púlpito que você começou sua trajetória ministerial, e é nesse púlpito que você volta para ouvir isso e para a gente orar com você. Que Deus te fortaleça. E é óbvio que a sua vida vai continuar sendo frutífera. É óbvio que você vai continuar abençoando a vida de muita gente. É óbvio que muitas pessoas ainda vão pedir oração para você, vão pedir uma visita para você, vão querer conversar e se aconselhar com você, é óbvio. Porque essa é uma característica de ministros do Evangelho. E você é uma ministra do Evangelho. Então você continuará sendo um radar que as pessoas procuram. E eu tenho certeza que Deus vai te usar, que Deus vai te sustentar e que Deus vai colocar palavras nos seus lábios para abençoar a vida das pessoas. Minha irmã, que Deus te abençoe profundamente e que a obra do Senhor continue se multiplicando sempre nas suas mãos. Amém? Deus te abençoe ricamente, te guarde, que a obra dele continue sendo completada na sua vida sempre, viu? Você tem a oportunidade de falar agora, viu? Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor, e a emoção, lógico, é grande, mas eu quero falar para os irmãos que eu sou muito grata a Deus, né, por todos esses anos, porque
foi aqui nessa igreja que eu nasci de novo. Então, há exatamente, não exatamente, há quase 22 anos atrás eu entrei por essa porta, né, e senti já a presença do Senhor maravilhosa na minha vida. E desde aí Ele tem me ensinado, então a gente realmente tem visto as mãos do Senhor todo o tempo na minha vida. E eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, pela vida dos irmãos, por tudo que vocês representam na minha vida, porque vocês sempre também foram bênçãos para mim, né? Irmãos que sempre me ajudaram, me fortaleceram também no momento de choro, no momento de dor, o conselho, os pastores que por aqui passaram. Então, não tem como eu não dizer o quanto eu amo o povo de Deus, né, espalhado pela face da terra, mas aqui o carinho, o amor é excepcional mesmo, é diferente. Então, eu quero que vocês saibam que pode contar comigo, né, como irmã em Cristo Jesus. Continuo na obra do Senhor, né, continuo sendo evangelista na obra do Senhor. Isso nunca, de forma alguma, não sei quem me perguntou, mas você vai deixar de ser evangelista? Eu falei, jamais, jamais que não tem como eu não falar do amor de Deus na minha vida, daquilo que Ele fez, quando Ele fez com que eu nascesse novamente, quando eu recebi do Senhor esses dons, porque eu sei que tudo que eu consegui não fui eu, foi Ele que fez na minha vida, me dar forças, me sustentar nos momentos que todos nós passamos por aflições, e poder olhar nesse momento que a gente olha e a gente se vê como gafanhoto. Todos nós temos esse momento na nossa vida de nos olharmos como gafanhotos, mas fala, não sou gafanhoto, eu sou serva, eu sou princesa, eu sou mulher do Senhor e a vitória é minha, em nome de Jesus a vitória é nossa. Então eu só posso louvar a Deus, agradecer pela vida dos irmãos, né, dos presbíteros, do pastor, de todos vocês que sempre foram bênção mesmo na minha vida, vocês podem ter certeza disso. E estou aqui, gente, tá? Deus abençoe. Glória a Deus por isso, viu, Bel? Deus seja louvado por isso, viu? Creia mesmo, né? Mesmo tempo de Deus, né? Em Cristo Jesus. Reconhecendo quanto que a sua vida e o seu ministério são importantes para a igreja, viu? Você melhora a palavra, começa a comunicar, viu? Vou falar para você, sempre a sua vida no céu, sempre a fazer o seu tempo, sempre que você levou ao arrependimento pela pregação da vida. Bendito seja você. Deus abençoe muito, viu, querido? Quero que a igreja permaneça em pé. Nós vamos orar. E isso que a Bel disse é muito importante, quase que eu estava esquecendo de dizer. A Bel continua aqui, né, gente? Tá? É nossa aqui, né, Bel? Está aqui como membro da igreja, disposta a servir, já se colocou à disposição para nós do conselho. Então a gente só tem mesmo a agradecer e pedir que Deus continue te abençoando. A gente quer te presentear também, viu? Pedir para a Marisa me ajudar aqui. Isso. Aqui, Bel. A igreja quer te oferecer também esse cartão. A Isabel de Jesus Paz, a Igreja Presbiteriana do Calvário, oferece esse cartão como reconhecimento dos 15 anos de serviço e ministério junto a esta comunidade. 1 Coríntios 15, 58, que foi o texto que eu li com você. Sorocaba, 19 de julho, eu e o conselho assinamos em nome de toda a igreja. Esse cartão também é para você, como um memorial e testemunho do seu trabalho, do seu ministério aqui entre nós. Tá bom? Vamos dar as nossas mãos. Eu quero pedir ao conselho que estenda as suas mãos sobre a vida da Bel, pedindo essas bênçãos sobre a vida, sobre a família, sobre o ministério, sobre a obra que Deus tem feito na vida dessa irmã. Querido Deus, nosso amado e bendito Pai,
Glórias e louvores ao nome do Senhor, Pai. Porque o Senhor é fiel, o Senhor é reto, o Senhor é justo em todos os teus caminhos, em todos os teus preceitos. Obrigado, Pai, pelo culto desta manhã. Obrigado pela tua presença aqui entre nós, ó Pai. Obrigado porque o Senhor é a razão do nosso louvor, o Senhor é a razão do nosso entusiasmo, Pai. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor continue abençoando a tua igreja aqui reunida, os pedidos de oração que foram apresentados no jarro nesta manhã, a vida do pastor Marco na sua recuperação, a vida da irmã Dorotia, Deus, todos aqueles que estão passando por lutas, por tribulações, por enfermidades. Coloque, Senhor, a tua mão bendita e poderosa sobre todos eles. Mas, ó Deus, de maneira muito especial, nós queremos te agradecer e te louvar pela vida da Isabel, ó Deus, porque é uma pessoa chamada pelo Senhor para a salvação. Foi o Senhor quem, ó Deus, a tocou no seu coração um dia. Foi o Senhor quem a trouxe para esta igreja. Foi o Senhor que veio construindo, ó Pai, a sua história ao longo desses anos. Ela tem sido tão abençoada pelo Senhor, mas ela tem sido também tão abençoadora, Deus, que nós só temos razões para te agradecer. Esta igreja te agradece, ó Pai, pela vida e pelo ministério da Isabel. E suplicamos ao Senhor que continue abençoando grandemente a vida dela, sustentando em todas as coisas, suprindo em Cristo Jesus toda e qualquer necessidade, guardando, ó Deus, de todo mal, abençoando a vida dos seus filhos, abençoando, ó Pai querido, para que onde quer que ela esteja, a bênção e a mão do Senhor estejam também sobre ela em todo tempo e em todo lugar. Que o Senhor dê a ela, Pai, o direcionamento seguro que ela precisa. Que ela siga caminhando firmada nas promessas do Senhor. O Senhor prometeu e o Senhor estará com ela todos os dias da sua vida. Nós te rendemos graças, louvores. Pedimos ao Senhor que lhe recompense fartamente, ó Deus, em todas as áreas da sua vida, por toda a dedicação, todo empenho na obra e no serviço do Senhor. Despede agora, ó Deus, o teu povo com a tua paz. Continue falando ao nosso coração, ó Deus, na escola discipuladora. Nos dê um domingo abençoado, ó Deus querido, e que à noite o Senhor nos dê a bênção de ouvirmos mais uma vez o Senhor falando ao nosso coração. E agora, povo de Deus, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, nosso eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito repousem sobre vós e sobre vós permaneçam desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém, Jesus. Quero convidar vocês para se sentarem, chamar o César, ele vai fazer uma última música para encerrar o nosso momento nesta manhã, agradecendo o César e o pessoal. Eles só estarão com a gente de manhã, à noite no culto eles estarão no Campolim. Então, fica aqui a nossa gratidão, viu, César? É um prazer de te conhecer. Deus continue te abençoando e usando, viu? E venha sempre, vai ser sempre um prazer. A igreja vai estar sempre de portas abertas para receber, tá bom? Deus abençoe muito. Irmãos, eu gostaria de terminar com um eia. Pode ser? O pastor Arthur falou sobre eia, Bel falou sobre eia, vamos terminar com um eia, né? Então, vocês conhecem aquela canção O Dia da Vitória? Então, acho que nada mais justo, é um grande eia, né? Eu só queria apresentar, ali estão os meus amigos, o Maurício no contrabaixo e o Denis aqui na bateria. Nós estávamos em Presidente Prudente desde quarta-feira e viajamos nessa madrugada para estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo carinho, pela recepção de todos vocês. Se você quiser ou se você puder, nós vamos estar ali com o nosso material. Eu apenas trouxe 3 CDs que nós estamos em viagem. Tem CDs com participação do Carlos Cidas, da Raquel Novaes, Paulo Baruch. Tem CD para criança e tem CD instrumental também, da época que eu tive o meu AVC. Muito obrigado. Deus abençoe o seu domingo. Então vamos ficar em pé e terminarmos com uma grande exaltação, uma canção de júbilo. Amém. Obrigado, César. Nós vamos cantar as estrofes sem palmas e o coro com palmas. Mas tem uma introdução que a gente criou aqui, que tem 2 palmas apenas. Quando você ouvir essa frase musical, duas palmas apenas. Vamos treinar?
Assim como a noite aguarda o sol, como a brisa sonha um dia soprar, como a terra anseia pela chuva, como o rio anseia pelo mar, eu desejo tanto ver o dia chegar. Primeira estrofe. Assim como a noite aguarda o sol, como a brisa sonha um dia soprar, como a terra anseia pela chuva, como o rio anseia pelo mar, eu desejo ver o dia chegar. O dia da vitória. O dia da vitória em que virá meu Salvador, sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá das nuvens para me levar. O que sempre sonhei, tristezas eu não mais terei, toda lágrima no meu olhar, Ele enxugará. Braços levantados, livres do mal, igual guarda de justiça haverá. Novo céu e uma nova terra, eu desejo tanto ver o dia chegar. Palmas! O dia da meu Salvador, sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar. Na verdade, tudo que sempre sonhei, tristezas eu não mais terei, toda lágrima no meu olhar, Ele enxugará. Meu Salvador, sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo que sempre sonhei, tristezas eu não mais terei. Novamente o refrão, o dia da vitória. Eia!